Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito bom. Eu estava me comparando essa semana aquele surfista amador, né? Que fica ali naquelas ondas rasas, esperando aquelas meias ondas. Lá no Ceará, às vezes as pessoas vão à praia para ver as pessoas surfarem. Então, assim, tem vários níveis de surfista, irmão. Tem os amadores, tem lá a galera da escolinha que fica lá. É muito legal, muito bacana. E Deus, por eu saber, lá na Praia do Futuro, sempre tem essas escolinhas de surf, aí Deus disse assim, você estava surfando, sua amadorazinha, nas ondinhas pequenininhas. Agora está vindo uma onda gigante que antecede a minha vida, a minha vinda. Então, está na hora de eu levantar os meus profetas. Porque, irmão, o negócio vai esquentar para a igreja? Não. A perseguição vai aumentar, mas para você que está em Cristo, cheio da palavra, irmão, fica tranquilo que Deus vai te guardar. Amém? O segredo é não ficar aqui depois que o homem vier e arrebatar a sua igreja. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Então, eu estava me comparando àquele surfista amador que estava esperando aquelas ondas baixas, né, para não levar altas quedas. Aí o pastor me pegou, eu não sei se o pastor te chamou para conversar, se ele não te chamou ainda, ele vai te pegar também. Enquanto ele falava com a minha família, irmãos, a Tina, o pastor conversava, ele olhou para mim e ele disse algo que eu fugi há muitos anos. Há muitos anos, e você tem um pastor revelado, viu? Você tem um pastor revelado. Ele olhou para mim e disse assim, Deus mandou lhe treinar para você ser profeta. Eu, não, pai. Eu estou fugindo disso há tantos anos. E depois eu vou chegar ao que o Senhor me falou aqui na pregação. Mas Deus, irmãos, às vezes você está muito acostumado com as manifestações do Espírito, né? Então é aquela pessoa, a onda está rasa, eu vou porque eu sei ir nessa onda. Então, talvez você tenha visto alguém profetizando, ouviu a Fran profetizando aqui. Eu aproveitava muito as manifestações do Espírito. E quando as manifestações acontecem, alguns profetizam, outros têm palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Vai acontecer. Até você que não tem chamado nos 5 dons ministeriais como profeta, você vai profetizar. Porque Paulo diz que você tem que procurar os melhores dons, e principalmente que profetizeis. Porque a profecia edifica o povo, edifica a igreja, exorta, consola. Não é verdade, irmãos? Então, Paulo manda você procurar os dons de profecia. Né? Amém? Estou falando algo que não está na Bíblia? Estou falando tudo que está escrito. Então, era o meu caso. Surfando na onda do Espírito, só nas manifestações, nas novas manifestações do Espírito. Né, com dom de sabedoria, conhecimento, profecia, isso era muito cômodo para mim. Agora Deus te pega e te põe no ofício do profeta, irmão. Aí você sabe que a característica do profeta, pastor, é ele fugir. Não tem para onde correr. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver o profeta fugindo. Deus estava me dizendo, fala sobre esse livro. Aí eu fui para Efésios, mas Senhor, eu domino esse assunto. Né? Eu fui para Efésios, muito bonito, né? O elogio, irmãos, o livro de Efésios, a igreja de Éfeso, o povo do Efésio lá, é a única igreja que Paulo elogia. Rapaz, vou fazer uma oração aqui por vocês, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Faz aquelas orações fantásticas, né? Eu não sei se você leu ainda, mas você vai ver Paulo elogiando e muito feliz, porque o trabalho dele não foi em vão naquela igreja. E eu amo o livro de Efésios. Eu amo aquela carta, porque é o formato como a igreja tem que ser, irmãos. Porém, mesmo o povo, né, daquela igreja, estou só dando uma pincelada por cima, ainda não cheguei na pregação, amém? Mesmo o povo cheio, com aqueles elogios de Paulo, o trabalho deles, os açoites não foram em vão, as viagens dele não foram em vão, o que ele fez pelaquela igreja. Porém, mesmo assim, tinha gente que bebia dentro da igreja. Por isso que ele disse, não se encha do vinho. Vocês são bons demais para estar se enchendo com pouca coisa. Se encham do Espírito. Amém? Para você entender que toda igreja tem problema. Pode ser a igreja mais afogueada do fogo, irmão. Onde tem gente tem problema. E você não tem que dizer assim, rapaz, aconteceu essa época de dizer assim, eu vou sair dessa igreja porque aconteceu isso. Irmão, isso aí já passou.
Jesus está voltando e a gente não pode se deter essas coisas, não. Amém? Ele diz para você ter cuidado, porque a vinda dele está bem próxima para tu estar se prendendo na besteira, irmão. Não faz isso. Amém? Aí eu falando isso para o Senhor, Efésios é uma coisa fantástica e tal. Eu também gosto de falar da lei e da graça, que está lá em Gálatas, né? Eu vim voltando, olha que fantástico o livro de Gálatas e tal. Tem até uma matéria do Rema, a lei e a graça, aleluia, vai ficar mais fácil para mim. Aí eu tenho um alumni, eu sou associada, eu vou escutar a aula do Rema de Gálatas, aí vai ficar muito mais fácil para mim. Aí Deus disse, você pode até ler, mas não é isso que eu quero falar para a minha igreja domingo. Mas rapaz, já está na metade da semana. E eu escolhendo um tema, porque irmão, tu pode escolher qualquer tema para falar para qualquer pessoa. Só que quando as pessoas entram naquele lugar, entram pelaquela porta, nesse lugar, só existe um que sonda os corações das pessoas. Não é o pastor, não são os ministros de música, só existe um que sonda os corações, que é o Espírito, que é o Pai. Ele sabe da forma que você vai entrar ali. Por isso que às vezes você está ministrando algo e quando de repente o Espírito vai encaminhando. Aí, por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? É Deus alcançando a vida das pessoas, irmãos. Só Ele sabe o sacrifício que você faz para chegar até aqui. Acabei com o único óculos que eu ainda enxergava. Quando eu falei para você não se deter essas cadeiras vazias, irmãos, eu conto muito para algumas pessoas, muito por cima, aquilo que acontecia com Richard. Richard tinha 1 ano, irmão. Se você sentasse ele tacava a cara no chão. Cansei de ir para o hospital, Richard taca no nariz no chão, na boca, e o médico disse, esse menino não vai nem andar. E eu olhava para o céu, sabendo que aquelas palavras não iam dominar a minha vida. Não ia determinar o destino do meu filho. Richard não engateou. E eu tenho uma sogra, irmão. Meu Deus, a minha sogra. Que mulher de fé. Que mulher de fé. Richard é igual Timóteo. Timóteo era o que era, irmão, porque ele tinha uma avó e uma mãe de oração, amém? Recebe aí, viu? Toda vez que você vê um filho de crente tendo sucesso, com certeza tinha uma avó por trás, crendo junto com a mãe, amém? Então eu cansei de ir aos hospitais, Richard tacava a cara no chão, não engateava, não andava. E a minha sogra, que história é essa que esse menino não vai andar? Ele vai andar. Ele pode até não engatear, mas andar ele vai. Eu provo para você. E eu trabalhava e aquela angústia, e eu tinha medo de deixar alguma babá com ele. Eu tive que deixar meu emprego para ficar com ele, porque às vezes você entrega uma pessoa, a pessoa não sabe as dificuldades do teu filho, não é verdade? Filho para nós, irmão, sai de baixo, é sagrado, não é verdade? Então eu deixei o meu emprego para cuidar do meu filho, porque eu sabia a posição que ele ficava, eu sabia a forma que ele ficava. E um dia eu cheguei em casa, minha sogra cuidando dele, quando de repente ela estava com a cordinha, puxando ele assim, e ele, né, conseguindo andar todo dia, ela, naquele processo e tal, crendo, você vai andar, aí tinha hora que ela, bora menino, te ajeita, te apruma, porque a voz cearense, irmã, é outro nível, tá? É outro nível, te apruma, menino, é te apruma é fica em pé direito, tá? Né? Te apruma, menino. E o menino chorando, não sei o quê. Bora, menino, bora, e bota. Aí vai fazer o almoço, aí deixa o menino lá. E teve um dia que eu cheguei, aí ela puxando o menino e tal. Aí ela soltou. Ela queria nem saber, né? Ou ele vai tacar a cara no chão, ou ele vai andar. Aí o menino andou na minha direção. Irmão, quando esse menino começou a andar, ele não andava não, ele corria. Só queria saber correr, e correndo. Olha o que a palavra da fé faz, irmãos. Quantos médicos? Então tu tá olhando para essa cadeira vazia, achando, irmão, é porque tu não teve experiência que muitos crentes aqui tiveram. Porque quando você olhar para as circunstâncias, talvez Deus vai te colocar em algumas experiências para que você aprenda, se aprume, irmão. Tá bem? Você está entendendo? Nós precisamos nos aprumar e crer em Deus, independente do que você esteja vendo, ou o que você esteja sentindo vai acontecer, porque essa palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz. Eu só sei que depois que esse Richard começou a andar, tinha uma avenida, tinha a nossa casa e uma avenida,
ele tinha mania de sair correndo. Correndo. Uma vez ele correu, ele deu uma canseira tão grande, um quarteirão assim, minha sogra correndo. Aí ele correu velozmente, muito rápido, 1 ano e pouco já, e entrou dentro de casa. A Pia cantou, viu, Richard? Que a avó não tinha pena não, mas cantou mesmo, a chinelada truou. Vó Raiz é outro nível, viu, irmãos? Vó Raiz é outro nível. Cansei de puxar o cabelo dele, ele querendo correr para a pista, puxar o cabelo grande. Então, irmãos, não vem, eu não estou dizendo você. Quando Satanás, ele sabe o que vai trazer. O rapaz, sabe o que você faz? Eu vou já na minha sala dos troféus. Amém? Você precisa visitar a sala dos troféus, irmão. Porque o dia mau vai vir para todo mundo. O dia mau vai vir. Não adianta, não, mas eu sou o imbatível, eu sou o revelado, eu sou da palavra da fé, aleluia, eu sapateio, eu vou para todos os cultos, mas o dia mal vai chegar para você também. É por isso que a Bíblia diz que você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Né? Você sabe o que é a espada do Espírito, irmão? É essa palavra, ó. A nossa luta, irmão, é de palavras. Você vê como foi que Jesus brigou com o diabo no deserto? Isso, e aquilo, e isso, e tal. Aí ele não resistiu o homem, né? Ele não resistiu o homem. Porque o homem tinha a palavra mais forte do que a dele. Né? Então, aí pastor, o profeta, aí a profeta querendo fugir, como é de praxe, todo mundo que tem o ofício do profeta, né? Fugindo para um livro, fugindo para o outro. Aí sabe o que o Senhor me falou? Eu quero que você fale sobre os dons. Eu quero que você fale sobre os dons. Aí lá se vai eu para onde? Para Coríntios. Aí quando você vai para aquilo que Deus realmente quer que você faça, irmão, tu não sente sono, tu não sente sede, tu não sente fome, sabe? Esses dias eu estava maratonando, às vezes a gente, né, maratona a Netflix, eu já cheguei, irmão, 4 horas da manhã, gente, eu não acredito não, que eu estou aqui ainda, maratonando essa série, 4 horas da manhã. Aí eu fui maratonar as mensagens do pastor Kelvin. Aí lá se vai eu, na hora do almoço, maratonando, né? Rapaz, a pessoa fica até 4 horas da manhã assistindo uma série, não pode assistir 3 mensagens, ouvir 3 mensagens, você está entendendo? Às vezes a gente precisa, bora crente, acorda. Rapaz, tu é crente. Tu não tem que estar com mimimi. Não, para com isso. Eu estava. Ai, tá bom, vou ouvir outra coisa. Não que eu enjoei de você e da sua voz, pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. Eu ouvi até demais. Né? Então, assim, está na hora de você entender, porque existe uma visão para o Ministério Verbo da Vida. Existe uma visão, né? E essa visão, ela é bem clara, e existe algo que o apóstolo Guto, ele fala, irmãos, é o seguinte: nós não usamos pessoas, quero que você aprenda isso hoje, caso você não saiba, nós não usamos pessoas para fazer um grande ministério, mas nós usamos o ministério para levantar grandes pessoas. Você entendeu? Você precisa entender isso, irmãos. Você precisa entender isso. Que você está aqui para promover pessoas. Se Deus está te enchendo do fogo, da palavra e do Espírito, é porque muitas pessoas vão chegar e você vai promover a vida dessas pessoas. Você vai levantar a vida dessas pessoas. Você vai encher essas pessoas de amor. Amém? Cadê o sino do rema, irmãos? Alguém sabe? O sino do rema. Traz para cá, viu? Se eu lembrar, eu vou fazer o que algum... Não, mas é aquele... É esse daí, pronto. Bota bem aqui, irmão Haroldo. Quando eu disse, eu não sei, eu acredito, se você não ouviu, você precisa ouvir a forma como Deus levantou o pastor aqui na igreja, como Deus trouxe algumas pessoas para essa igreja. Essa igreja é uma igreja de missionários, irmãos, porque todos são de fora.
essa igreja realmente é uma igreja de missionários. Se você parar para ouvir a história de todas as pessoas que estão aqui, elas vieram de outras cidades, das cidades vizinhas e estão aqui. Irmãos, eu não acredito que Deus vai encher uma igreja de missionário para nada, não. Como que Deus enche aí? É do sul, é do norte, é do nordeste, é não sei de onde, não sei de onde. Você está entendendo? Como que a igreja é cheia de missionários? Né? Para nada? É não, irmãos. É para muita coisa. Eu te dou uma dica, irmãos. A gente está sempre indicando livros aqui, mas você precisa ouvir as ministrações do pastor Kevin. Você precisa ouvir. Há um mês atrás, irmão, eu estava... Tem quando a pessoa diz assim, está doido da cabeça, né? Eu não sei o que foi que deu em mim e tal, deu saudade da família. Eu disse assim, rapaz, se esse homem não estivesse na faculdade à noite, o Richard, eu ia embora para Fortaleza, uma saudade dos meus pais. E na hora que eu estava ouvindo o pastor Kelvin na ministração, irmão, no horário do meu almoço, eu disse, rapaz, esquece esse passado, fica no lugar onde Deus mandou tu ficar. Aí eu tinha que ser logo hoje. Eu estava chorando de saudade da família, mas Deus sabe a forma como Ele pode te alcançar. E eu quero te dizer que eu queimei o barco, viu? Eu queimei o barco. Eu estava programando férias em Fortaleza. Isso não quer dizer que eu não vá lá ver meus pais. Eu vou sim, irmãos. Eu vou, mas não com desejo de ficar e sair do plano e do propósito que Deus tem para a minha vida e para a vida da minha família. Você está entendendo? Eu vou para visitar, ver meus pais, ver meus colegas, meus amigos, as igrejas que eu ajudei, porém com a atitude diferente do meu coração. Então, tem coisas que para nós avançarmos, nós precisamos realmente mudar a atitude do nosso coração para a gente avançar. E você não sabe o quanto aquela mensagem me abençoou, viu, pastor? Queimei realmente o barco. E vamos para frente. Nós vamos passar as férias em Campo Grande, mas para Fortaleza a gente não vai não, viu? Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto eu orava em casa, o Senhor me deu algumas mensagens para algumas pessoas, mas a gente vai deixar para daqui a um momento. Amém? Pode ser que isso, Deus tenha mais mensagem para você. Irmão, quando eu falo que o teu pastor é revelado, eu estava naquela, meu Deus, Senhor, deixa quieta, deixa quieta. Aí o pastor, existe profetas no verbo da vida, irmão, que... esquecendo um detalhe muito importante. Antes do pastor Kevin assumir a igreja, nós fizemos uma oração por ele e Deus falou para ele que antes... Tem quando você dirige um Fusca, né? Vai lá no Fusquinho, no teu gol, pastor, no gol de vocês, né? Tá lá no golzinho. Mas aí Deus pega e te dá uma BMW, né? Então, assim, eu não sei se você percebeu, o pastor Kelvin, antes de assumir a igreja e depois que ele assumiu a igreja, né? Então, assim, se você vê ele correndo muito ou falando algo, irmão, que você ainda não chegou ao teu entendimento, rapaz, esse pastor está falando um negócio aí que eu não sei não, hein? Pede a Deus para iluminar o teu coração, porque realmente a palavra para ele foi que ele... a comparação, como Jesus falava por parábola, Jesus usava muito isso, irmão. Foi que ele dirigia um carro e depois Deus deu uma BMW que ele podia esticar o pé. Então, tu corre para alcançar. Talvez, irmãos, talvez não, é uma certeza que se Deus fez essa comparação com ele, é que ele vai correr muito para que alcance muitas pessoas. E Deus quer que ele corra para que você corra também, para que você avance. Amém? Se você ainda não conseguiu, tinha algumas coisas que estavam acontecendo aqui, pai, eu tenho que, isso aí o Senhor tem que me revelar. Isso não é errado, irmão. Alguém falar alguma coisa aqui, a própria palavra diz que você tem que provar, você tem que, rapaz, deixa eu ouvir, está certo esse negócio? Vamos lá. Buscar, e eu fui buscar, e realmente Deus foi colocando algumas revelações à medida que eu ia ouvindo as ministrações dele. Deus foi o imã vai colando para a visão que o Senhor tem para essa igreja. Como eu estava falando, existe uma visão para o ministério, mas o ministério deixa o pastor muito livre, porque o próprio Deus dá uma visão. Eu já ouvi vários ministros do Verbo da Vida falando isso, irmão. Ministros antigos, dizendo o seguinte:
Deus dá nós temos a visão do ministério que nós não abrimos mão. Porém, nós não podemos chegar e querer mudar a visão do pastor para aquela igreja, porque todas as pessoas são diferentes. Se você for no Ceará, é diferente a visão. Eu não estou dizendo a palavra em si, a palavra tem que ser a mesma. Nós precisamos ter o mesmo parecer e falar as mesmas coisas, que é essa palavra. Disso nós não podemos fugir. Porém, irmãos, existe uma visão específica para cada igreja, em que o Ministério Verbo da Vida não vai atrapalhar. Pastor, qual é a visão que Deus te deu para essa igreja? Dourados a terra da minha prosperidade. Qual a visão, pastor? A visão, irmão, é que a gente tem que organizar as coisas. A visão é que Deus virou a chave. A visão é que Deus derramou muitos dons sobre a igreja. A visão é que você precisa orar em outras línguas. Eu vou para a igreja, mas não, pastor, só fala em... Todo mundo que está pregando aí no culto de oração é só oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas. Aí seria bom você falar isso para o apóstolo Paulo, que orava mais do que todos. Tem coisas que o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu fui a tal céu, porque eu recebi do Senhor. Você entende? Presta atenção, irmão. Existem livros que falam de certos assuntos, não é isso? Tudo que está escrito aqui, irmão, é como se fosse um resumo daquilo que aconteceu. É como se fosse, não, é o resumo das coisas que aconteceram. Porém, os milagres de Jesus foram tão grandes que não caberia aqui. Não cabe. Agora você imagina, tu lê isso aqui, lê a Bíblia, e Paulo, aí o autor do livro chega, senta do lado de Paulo e faz o quê? Aí o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, imagina aí, Jesus, Paulo, seguinte, eu estava na mesa, contando a história como aconteceu, irmão. Eu estava lá, rapaz, eu sabia. Ninguém mais do que eu andou no poder do Espírito nessa terra. Eu sabia que Judas ia me trair, Paulo. Eu sabia, porque eu ando nas manifestações do Espírito. Eu vim, o Pai me enviou, e depois que eu fui batizado por João Batista, o Espírito desceu como fogo. E ele disse, esse é o meu filho amado. Então lá na ceia e tal, eu parti o pão. Foi isso que Jesus fez com o apóstolo Paulo, irmão. Você consegue entender isso? Para quem ele fez? Para o homem que orava em outras línguas mais do que todos. Por que será que Deus está tocando na tecla, ore em línguas? Ore em línguas. Será que nós estamos praticando aquilo que há quantos meses está sendo falado sobre orar em outras línguas? 2, 3 meses já? Nós estamos ouvindo muito sobre o fato de que nós devemos orar em línguas. Mas nós estamos orando, irmãos. Nós estamos orando. Irmão, eu participei de uma aula do Rema. Quando eu estava fazendo, era o Verbo da Vida, não era nem Rema Brasil, irmão. Era o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, olha só. E eu lembro que a Justiça de Deus, quem deu essa matéria foi o pastor Marquinhos. O pastor Marquinhos estava lá esperando. Mansueto, não sei o que. Fulano, falava orando em outras línguas. Pastor Marcos ora em outras línguas mais do que todos. Irmãos, a congregação dele tinha um rapaz que tocava violão, o ministro estava aprendendo e tal. Eu sonhei o pastor Marquinhos orando em outras línguas e na oração eu ouvia, Franciane. Aí eu, Naldo, se eu te disser qual é a igreja que nós vamos agora, a igreja do pastor Marcos. No dia que eu cheguei lá, aí eu fiquei assim parada, querendo falar com ele, dizer, né? Porque meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? O homem dinossauro do Verbo da Vida. Com vergonha. Não vou falar esse sonho, não. Vou só dizer que vou me congregar aqui. Meu Deus. Aí eu, cadê o pastor Marcos? Chegou e o pastor atrasou. Aí vai sentar, irmão. Não, porque eu queria pegar ele na entrada, né?
Porque eu não ia chegar assim e tal, eu tinha que dizer que eu estava indo para a igreja, porque eu não estava em pecado, né, irmão? Porque às vezes quando você sai de uma igreja e vai para outra, tinha que contar a minha história. O povo pensa logo, saiu porque saiu lá, brigou com o pastor e não sei o quê, né? Então eu queria contar que eu estava ali guiada, né? Aí lá se vem, o pastor encostou o carro, meu coração, bum, 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 e eu decorando aquilo que eu tinha que falar para ele e tal. Eu não ia falar para qualquer pessoa, irmãos. Eu ia falar para um dos fundadores, né? O cabo da primeira turma, criado ali do lado do apóstolo Bud. E o coração acelerando. Quando aquele homem desceu do carro, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Tal. É uma história tão longa. Aí, na hora eu, pastor, quero falar com você e tal. Aí ele olhou para mim. Ele sabia que eu cantava nas igrejas e tal. Aí ele, suba que o meu ministro de louvor acabou de ligar, dizendo que não vem. Suba para você ministrar o louvor e tal, os músicos estão esperando. Aí eu, meu Deus, você consegue entender? Você consegue entender isso? A revelação do cara. O cara estava, eu tenho certeza que ele vinha, irmãos. E agora, eu não vou nem falar isso, dizer que ele vinha preocupado, porque ele não vinha de jeito nenhum. Ele vinha, era, pai, obrigado que o culto vai ser uma bênção. Obrigado, Senhor, o culto vai ser uma bênção. Obrigado, Senhor, que o culto vai ser uma bênção. Quando ele chega, a resposta que ele me deu, suba. Ele já estava orando. Então, o único ministro de música dele, faltou, teve problema lá com a família e tal, não sei se foi o carro. Ele é policial e tinha alguma coisa que tinha acontecido. Eu só sei, irmãos, que eu subi lá. Foi aquela bênção e tá aí o pastor dançando. Aí eu acalmei meu coração. Ai, meu Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aí depois ele, sim, Fran, vamos conversar e tal. E você aqui. E tal. Eu, pastor, se eu te disser que eu tive um sonho. Aí ele ficou. Ele olhou para mim. Eu oro em línguas. Eu oro em línguas. Mais do que todos. Ele falou isso. Aí eu, mas olha, eu toda nervosa aqui, o pastor rindo, e saiu, deu as costas para mim e foi conversar com os irmãos. Aí depois, não vai embora agora não, que eu quero conversar com você e tal. Aí a gente foi combinar como é que ia ser e tal. Eu passei um ano com ele. Lá foi a última igreja que eu ajudei antes de vir para cá. Eu ministrava louvor de manhã e no culto da noite. De manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Irmãos, e foi a chave. Eu ouvi palavras do pastor Marcos, que me motivavam a cada culto, que Deus ia nos levar para outro lugar, que Deus ia nos levar para outro lugar. E quando eu falei para o pastor, ele disse assim, quanto que você precisa? Eu, pastor, eu vou usar o dinheiro das minhas contas. Não, mas essa oferta que dá para você, rapaz, é mais do que eu estava esperando. Eu estou sobrando agora. Você está entendendo? Pessoas certas. Mas para isso, irmãos, você precisa orar em outras línguas. Talvez Deus esteja organizando, talvez, oh meu Deus, tenho que tirar esse negócio, talvez, não é talvez, estou falando da palavra, a palavra não é talvez, é certeza, amém? Existem algumas coisas que a gente precisa nos corrigir, irmão. Talvez você venha, ó, mas agora eu estou falando, coloquei o talvez certo. Talvez você venha aqui e depois da administração, o pastor fale com você, ó, você não deveria ter falado isso, você fugiu do contexto, e você não tem que se sentir ofendido não, irmãos. Você não pode se sentir ofendido. Lá em Fortaleza, irmão, quando o apóstolo Bud ia ministrar, ele era o terror dos ministros de música. Porque se não fluísse, irmão, ele, não fluiu, irmão, não fluiu. Vocês precisam orar, vocês precisam orar. Não fluiu. Mas se fluísse, irmãos, se fluísse, ele deixava o negócio pegar o culto inteiro. E ele chegava, pastor, esse rapaz quebra a unção, o ministro de música. Esse rapaz quebrou a unção. Então, se você estava no momento, né? A Tina estava aqui, ó. Meu Deus do céu. A Hillary fala para mim que a Tina é a cantora preferida. Isso é um complô terrível. Tina e a Esther, minhas cantoras preferidas. Eu, Hillary, ela... Sabe? Como se eu não sou todos os meus anos. É assim, irmão, profeta de casa não tem honra, não. É bíblico. É bíblico. Então, se estiver acontecendo algo semelhante, é bíblico, amém? Então, como eu estava falando, o apóstolo Bud, então no Nordeste era muito difícil para os ministros de música. Ele só gostava do Manassés. Outros ministros sofriam. Para.
sobe, manda parar. Ele mandava parar. Agora Manassés, quando começava a salmodiar, eu vou cantar a música aqui do Manassés, se tu não ouviu, tu precisa ouvir essa música. Olha as músicas. Cristo, és a plenitude do Deus vivo, és o mistério que esteve oculto e que foi manifesto na plenitude dos tempos. Aí ele gostava. Cristo, és a salvação e redenção de Deus para nós. És o eterno sacrifício oferecido a Deus. Tu és o Rei do reino, do qual habitamos. A expressão exata do Pai e a tua igreja, a tua expressão, a multiforme sabedoria. Tu és a palavra que nos salvou, nos sarou, teu nome é sobre todo nome. O cântico de vitória das nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Como que não gosta de uma música dessa? Como que não gosta de um ministro de música revelado desse jeito, irmão? Como que não gosta? O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim e eu estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Dá ou não dá vontade de cantar uma música dessa? Meu Deus, irmãos. Por isso que o apóstolo do ministério, o ministro pegou a visão. O ministro de música pegou a visão da palavra revelada. Meu irmão, como é que não gosta de uma música dessa? Cristiane Stephanie, digo fraco, eu sou pobre. Digo fraco, eu sou forte. Digo pobre, rico sou. Digo enfermo, sou curado. Sou mais que vencedor. Você entende isso, irmão? Aí a gente quer se prender. Não, mas é só uma partezinha. Ai, nós trocamos a letra das músicas, né, Késia? Nós trocamos para que a igreja não fuja da visão do ministério, irmão. E quando outras pessoas chegarem aqui, você tem que estar tão cheio da revelação dessa palavra, a ponto de alcançar essas pessoas. E quando as pessoas chegarem para você, irmão, mas eu não creio nisso, você tem que saber a palavra para você ensinar as pessoas. Aí o fulano chegou, ele não crê em nada. E tu tem a palavra revelada no teu coração para ensinar as pessoas que vão chegar? Meu irmão, aí é mais fácil falar que o irmãozinho, aquele irmão debate demais, aquele irmão ali, parece que ele não crê. Você está sabendo ensinar o irmão com a palavra revelada? Porque você sabe o caminho. Você está cheio? Você está lendo? Você está buscando? Você fez o rema? Sabe, irmãos, teve pessoas que fizeram um rema e elas se desviaram depois. E se você não cuidar, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia. Como é se vigiar? É todo dia, irmão. É todo dia, irmão. Você não come todo dia, irmão? Você não bebe água todo dia? Você precisa beber dessa água, irmão, todos os dias da sua vida. Olha, nós estamos num tempo, nós estamos indicando muitos livros fantásticos. Mas esse daqui ninguém substitui, irmão.
Esse daqui ninguém substitui. Teve uma época que eu estava lendo tantos livros, o Espírito chegou para mim. Lê minha palavra. Não que os livros não contêm a palavra do Senhor. Pelo contrário. Às vezes tem informações que você não consegue entender. Aí o autor esclareceu aquilo para você. Rapaz, trouxe luz para aquilo que eu estava buscando. Trouxe a luz que eu precisava. Porém, irmão, nada, nenhum livro do universo substitui isso daqui. Nenhum livro. Eu li muitos livros sobre os dons espirituais. Mas essa semana, quando eu li sobre os dons do Espírito, com a instrução do Espírito Santo, irmãos, Senhor, eu vou orar mais em línguas. Eu vou orar mais em línguas, para que o Senhor me revele mais coisas, para que o teu Espírito... Irmãos, vamos lá agora no pastor revelado, que eu fico lembrando que eu parei, mesmo que eu vá para outro local, para me voltar, para as pessoas entenderem. Quando eu falei que Deus fez a comparação, que ele antes dirigia um carro e depois o Senhor deu uma Mercedes e que ele podia largar o pé na velocidade. Eu já viajei em carros que não tinham potência e já viajei em carros que o cara estava em 200, quase 200 por hora, irmão, que eu não estava nem sentindo. Não é assim que funciona? Não é assim, né? Você, rapaz, esse carro está com essa quilometragem toda. Você entendeu? Aí você fica tranquilo, porque o carro é bom e está na velocidade, e você... Rapaz, se fosse naquele meu carrinho ali, eu não passava dos 100. Você está entendendo? Quando eu falei que existem ministros, e fiz a comparação do apóstolo Marcos, né? O pastor Marquinho, como é conhecido, as revelações que ele tem, eu estava com alguns questionamentos em relação à próxima etapa da minha vida, querendo tomar atitudes que não era aquilo que o Senhor... Eu falei para o pastor Kelvin que eu sempre que formava um ministério de música, o Senhor me levava para outras igrejas. Sempre foi assim, irmãos. E eu sempre gostei de começar do zero, porque, irmãos, quando você vê Deus fazendo, aí você vai para o outro, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Tu já vai com aquele espírito, que é o espírito de Josué e Caleb, irmão. Você chegar numa igreja e não ter só o irmãozinho no violão ali, e você, Senhor, eu sei que você vai trazer os músicos. Eu sei que você vai trazer os músicos. Eu sei que você vai trazer as minhas cantoras. Eu sei, Senhor. Pastor, eu tenho conversas com ele desde quando eu entrei nessa igreja. E dá até um livro, a história do Ministério de Música da Igreja de Dourados. Das glórias aos sofrimentos. Né? Então, assim, quantas vezes eu disse, eu não vou mais ministrar. E o pastor no outro dia, como está seu coração? Mas, rapaz, pastor, como é que eu estou? Voltando, irmãos. O pastor revelado. Eu tenho que passar dessa etapa. Enquanto eu estava com tantos questionamentos ali da próxima etapa da minha vida, o pastor falou assim, Deus vai lhe treinar para ser profeta. Eu, pai, esse negócio de profeta, deixa eu na veia aqui do Espírito, se a unção for, eu vou descendo com ela. E eu fiquei meditando sobre aquilo, e aquilo veio muito forte. Eu senti como se fosse o próprio Deus falando através da minha vida, me chamando para o ministério. Porque, irmão, para você entender, porque às vezes nós fazemos uma salada mista porque nós não estudamos devidamente, da forma correta, a Bíblia. Existem 9 manifestações do Espírito. E existem os 5 dons ministeriais. Então a gente bota tudo na sacola e pensa que é tudo a mesma coisa. Todo crente pode profetizar. Você foi chamado para impor as suas mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, porque isso está tudo incluído no ministério da reconciliação, em que todo crente foi chamado. Tá bom? Para resgatar as pessoas, para salvar as pessoas, é a nossa obrigação falar do amor de Deus e do Evangelho, pelo qual nós fomos salvos, irmãos. Amém? Só que nós juntamos tudo na salada mista, sacudimos e pensamos que tudo é a mesma coisa, mas não é. E quando o pastor, ele olhou, eu estava na consagração do Rema, e ele olhou para mim, e a primeira coisa que ele falou foi que tinha uma torneira vazando lá em casa. E realmente tinha uma torneira vazando lá em casa.
O Herênio Ramiro, que é um dos profetas do Verbo da Vida, irmão, ele chega para a pessoa e diz assim: vamos supor que essa irmã tenha um caroço no ovário. Aí, mas Deus é poderoso e tal. Aí ela, mas eu tenho um caroço. Sim, mas deixa eu dar o exemplo. Aí assim fez o pastor Kelvin comigo. Porque Deus também chamou o pastor Kelvin para atuar fortemente em profecias, irmãos. Para você ficar entendendo. O seu pastor, você tem um pastor profeta, o que facilita muito a sua vida. Seu pastor é profeta, pronto. O que facilita muito a nossa vida. Porque o profeta, ele tá muito envolvido no discernimento de espírito, na palavra de sabedoria e conhecimento. E talvez existem coisas que o pastor vai ver, que você não vai ver. Que ele vai discernir que você talvez não esteja enxergando. Você está entendendo? Amém? E ele começou a falar que o Senhor ia me dar visões, sonhos e tal. Irmão, para profeta que gosta de fugir, Deus tem que fazer algo assim milagroso mesmo. Tem que chegar dizendo que, ó, sua torneira está vazando, né? Aí, a torneira está vazando. É de Deus. Aí ele foi usando outros termos. Eu, rapaz, mas como é que pode? Deus usou logo isso. Como uma torneira vazando. Eu, mas tem uma torneira vazando lá em casa. Para saber que era de Deus. Tá, eu estou te chamando e tal. E foi aquela coisa toda. E mesmo assim eu saía daqui resistindo. Meu Deus, Senhor, deixa quieta. Deixa eu cantando, deixa eu ministrando e tal. E aí ele foi falar que eu ia ministrar sem música. O que vai dificultando ainda. Porque é muito bom a gente estar acostumado naquilo que a gente está fazendo, sabe, irmão? Mas às vezes Deus te pega para te ensinar algo novo. Amém? E é bom quando Deus coloca todo mundo no mesmo nível. Você sabe que estamos todos aqui no mesmo nível, todo mundo começando do zero. O Senhor entregando coisas novas para todo mundo, né? Para o pastor, para a Tina, para todos que estão aqui, irmão, nós estamos começando todos juntos. Na unidade, ó. Está todo mundo começando tudo novo, irmão. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais. Porque Deus nos chamou para nós andarmos em novidade de vida. E existem novidades ministeriais aqui também, que o Senhor, sabe que pode ser que, eu espero que isso nunca aconteça. Meu Deus, Senhor, que isso nunca aconteça. Eu dar uma profetada para os irmãos. Mas se acontecer, o pastor com certeza vai me corrigir. E você vai analisar, irmãos. Rapaz, será que é de Deus isso que a Fana falou? Pode ser que na nossa ousadia de tentar acertar, a gente erre. Mas como o pastor falou, é melhor ter material para trabalhar, né, pastor? Que aí ele vai corrigindo, poldando. É melhor você fazer do que você se omitir, irmão. Porque eu já tive consequências de omissão que não foram pequenas. A colheita da minha omissão em certas áreas que Deus disse que eu entrasse, que eu não entrei, eu tive que, ó a rota, demorada. O Senhor, não vou entrar nisso daí. O Senhor, mas é aonde eu quero que você entre. Mas eu não quero. Eu falei para Deus que eu não queria, irmãos. E Deus não, nem o diabo te obriga, nem Deus. Porque Deus te deu livre arbítrio. Então você só obedece essa palavra se você quiser. Assim como se você só adultera se você quiser, irmãos. Você entende? Você é obrigado a ceder a tudo que você sente. Eu falo de todos os sentidos, eu não estou falando só em relação às causas sexuais. É a tudo, irmão. Você só se chateia, você é obrigado a ceder um desejo? Não é. Então nem o diabo te obriga. Ai, mas é porque eu estava com tanta vontade, por isso que eu fiz isso. E tu é obrigado a fazer o que tu está com vontade. Bota essa carne em submissão e acabou. Rapaz, estou com tanta raiva da Bruna. Se eu pegar a Bruna, eu estou falando com ela porque eu não estou com raiva dela. Se eu pegar a Bruna na saída ali da igreja, eu não sou obrigada, mesmo que eu esteja com raiva da Bruna, a esbofetear ela lá fora. Guarda a vontade, irmão. Rapaz, vai embora. Contar de 1 até 10. E é melhor ir para casa. Pensar se vai dar certo esse negócio. Você tem que começar a pensar nas consequências. Eu já passei uma consequência grande, irmão, uma longa história. Porque Deus disse que eu entrasse numa estação e eu não entrei naquela estação. E Deus me falou 1 ano, outro ano, e eu, não, Senhor, essa aí eu não quero não. Mas Deus disse que era para mim entrar naquela estação. E graças a Deus que Deus me trouxe para Dourados, irmão. Porque eu tinha decidido a não entrar mais na estação.
que o Senhor sempre quis para mim. E eu sempre rejeitei e me escondi. E eu paguei, eu colhi o fruto da minha omissão. Amém? Então, para você entender, olha, eu ia falar uma coisa que eu vou falar. O apóstolo Kelvin. Olha, eu ia falar e eu vou falar. Eu não vou mais deixar de falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca, irmão. Não vou deixar. E aconteceu coisas muito fortes essa semana para confirmar, irmão, o chamado. Parece que o profeta ele sente mais do que todos. Ele parece que sente. Eu não sei se ele é mais. Eu não sei te explicar ainda, mas quando eu tiver a revelação daquilo que Deus quando manda, uma coisa quando Deus te dá uma palavra, uma profecia, outra coisa quando você está no ofício. Irmãos, eu passei numa certa sala no meu trabalho, e Deus me falou as pessoas que estavam lá e o que elas estavam falando, e que eu deveria entrar naquela sala para acabar com aquele negócio. Pá! Irmão, é uma indignação. Eu não sei te explicar, irmão. Mas caso Deus tenha te chamado em alguma área, tu vai sentir mais do que todos. Tu vai sentir mais do que todos. Vocês estão falando isso. Menino, e pá, e tá. E era justamente o que elas estavam falando, irmão. E eu acabei com a baderna. Porque eu já cheguei, o Espírito falou. Irmãos, eu imagino, o Espírito Santo, irmão, olha só como é o negócio do profeta. Eu vou já te contar em poucas palavras. Vamos lá. O Espírito Santo está aqui. Franto sabia, disse. Aí ele já sabe do meu temperamento. Senhor, não me conta, Senhor, que tu sabe que eu vou para cima, quebrando porta. Aí ele, não é que aconteceu isso? Eu, pá, por isso que Deus manda julgar, irmão. Porque parece que ele não se responsabiliza pela atitude do profeta. Ele já sabe que o profeta, se Deus disser assim, pode passar direto ali, e que aquela porta vai saber, ele não está nem aí. O que está no ofício. Ele vem e taca a porta, parece que, está entendendo? Eu não sei se você está entendendo, mas é mais ou menos isso. Dependendo daquilo que o Senhor te chamou, tu vai operar. Então parece que o Espírito Santo gosta de ver o circo pegando fogo. Ele gosta, irmão. Mas Fran, isso, Senhor, não me conta que eu vou bater em porta e vou quebrar. E me segura para mim não bater em nego. Por isso que tem que ter o pastor, irmão. Por isso tem que ter o pastor dizendo, rapaz, tenha calma. Rapaz, a Bíblia diz que tu tem que amar. Rapaz, e vai te poldando. Por isso que nós temos pastores para velar e guardar a nossa alma, irmão. Dê glória a Deus pelo seu pastor. Aleluia, amém? Vamos lá, meu amigo. Aí eu fui dormir. Sexta, a aula de consagração foi quarta ou foi sexta? Foi uma quarta, né? Sexta foi a da saudade. Quando foi na sexta ou foi quinta noite, não estou bem lembrada. Eu não sei se eu estava meio que dormindo. Na verdade, eu acordei na madrugada sem sono e fui orar em línguas. Já que eu estou sem sono, fui orar e eu tive que adormeci. Quando de repente eu senti eu subindo. E quando eu chegava assim, num local tão alto, saía, o céu rasgava. Olha a revelação, irmão. E ele pôs a mão na minha cabeça, dizendo que Deus ia me dar visões. O céu abriu e do céu saiu um leão, irmão. E de trás do leão, eu ouvia várias mensagens por trás do leão. O leão abrindo a boca, e várias mensagens. E eu ouvindo, o que é isso? Que apocalipse é esse? E, meu Deus, será que é apocalipse? Eu estava entre dormindo e acordada, você entende? Então, foi muito real para mim. E quando eu vi aquele leão enorme e tal, aí quando de repente uma voz dizia, agora vai e fala aos teus irmãos. Aí eu ia descendo, tal. Você está entendendo? Então, Jesus me pegou, irmão. Para você ver, foi preciso Deus usar o pastor, falar da torneira, Deus me levar, acho que não era o terceiro céu não, devia ser o primeiro ainda. Eu não cheguei nesse nível ainda não. Acho que era o primeiro céu. Tirar um leão
Porque a Bíblia fala dos seres viventes, irmão, que a noite e dia estão dizendo o quê? Santo, santo, santo. E quando você vê que a Bíblia fala dos anjos cheio de olhos, e sai um leão, rapaz, eu tenho certeza que foi um dos seres viventes. Rapaz, tu vai crer? Então tu não vai crer. Rapaz, pensou que pessoa incrédula. Deus fazer essa corra toda, né? Para dizer que a pessoa assuma, rapaz, o seu chamado. Sabe, irmãos, e quando você começa a aceitar, começa a querer, porque você tem que querer. Se eu dissesse assim, eu não quero. Só que tem um negócio com o profeta, quando ele sai de chamado, geralmente Deus leva, né? Então eu não quero ir agora. Então tudo com o profeta é mais sério, irmão. Misericórdia. Vocês não me façam raiva, pelo amor de Deus. É lá em casa, quando começa, e o cachorro late, e a Hillary não sei o quê, e fica batendo na porta do Richard, e o Richard estudando, mãe, essa menina, gente, vocês me deixem no espírito, pelo amor de Jesus Cristo, mantenho que eu não sirvo na carne, irmão, eu tenho que estar, eu conheço minha carne, irmão, gente, deixa eu ficar no espírito, pelo amor de Jesus Cristo, me ajudem, cooperem com a profeta, pelo amor de Deus. Vamos correr, meu Deus. Gente, tinha muita coisa para falar, muita coisa, e eu ainda nem cheguei nos dons. Mas eu sei por quê. Eu sei porque eu não cheguei. Porque está na hora de falar o que Deus mandou eu falar para as pessoas. Quando eu orei, irmãos, essas pessoas vieram muito forte na minha mente. Eu disse, Senhor, eu não quero. Irmão, o irmão Brad Fluke, né? É profeta. Ele não prega, ele já começa. Senhor, não faz eu passar uma vergonha dessa. Mas o homem fala, acontece no outro dia. Ele já falou, eu não consigo pregar, irmãos. Você entende o cara aceitar um chamado desse? Ele chega, pega o microfone e começa a tremedeira. O profeta sente mais do que todos, irmão. Senhor, me livra disso. Então, quando você vê aí eu virando para cima e para baixo, pelo amor de Deus, não manga para mim. Não faz meme, irmãos. Não faz os memes. Talvez eu estou aqui, irmão, mas um dia vai ser você falando aqui. Eu recebi uma palavra que eu vou agir nisso e é para você falar. Ele me chamou para ser profeta mesmo. É isso mesmo, ele me chamou para ser pastor. Eu disse, Senhor, eu não gosto desse negócio, profeta, mas eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para atuar nisso, eu te chamei, deixa o povo chamar, para ver se tu aceita. Você está entendendo? Vamos lá, o grupo de louvor vem para cá. Irmãos, não é toda a vida que a gente passa o horário. Vem para cá, gente. Vocês podem... Toca a melodia eu acredito que o Senhor queira passar a mensagem com muita alegria. Vocês podem tocar a primeira música, porém vocês não precisam cantar agora, tá bom? Mas já pode cantar ela. Eu queria que a gente ficasse de pé, lembrando que a missão ainda continua. Você precisa orar muito em outras línguas, para Deus revelar detalhes do teu chamado, irmão. Ele distribuiu dons nessa igreja. Ele distribuiu dons nessa igreja. Ai, mas ninguém pôs a mão na minha cabeça, irmão. Você não precisa ver. Você não precisa ver. O reino do Espírito, onde todas as coisas acontecem, é lá que as coisas estão acontecendo. É lá onde todas as coisas acontecem.